Olá, famílias! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco diferente, sobre hipertrofia de adenoides. Nem todo mundo conhece esse termo, aliás, muita gente conhece talvez como carne esponjosa, é um nome meio popular para essa alteração. Confesso que eu não sabia que essa alteração era tão comum em crianças pequenas, mas de repente eu tô com vários pacientinhos com esse diagnóstico. O diagnóstico foi concluído pelo otorrinolaringologista, pelo um especialista, mas eu precisei identificar os sinais e depois de começar a ver isso de forma recorrente, eu achei que precisava falar um pouco sobre isso com vocês. Aliás, antes disso, quem já está me acompanhando, tem muita gente que já me acompanha aqui, mas quem é novo por aqui, se inscreva no canal, curta o conteúdo, compartilhe. Esse canal ele tem diversos vídeos sobre bebês e crianças de diversas faixas etárias, então tem assuntos que interessam mais a algum determinado grupo e outros para outras famílias, outros grupos, mas sempre vai ter ali algum vídeo que se identifica com alguma necessidade de vocês, então se inscrevam no canal. Mas vamos lá, o que é essa tal de hipertrofia de adenoide? Então primeiro, o que são as adenoides, eu acho que é mais fácil vocês pensarem nas amígdalas, que na verdade se chamam tonsilas palatinas que a gente tem aqui no cantinho da garganta, porque esse tecido a gente consegue ver e ele é o que inflama, que dá infecção de garganta, que dá faringite, que tantas crianças apresentam aí. A adenoide é um tecido muito parecido com esse, é um tecido linfático, só que ele tá lá dentro do nariz, bem escondidinho, a gente não consegue ver esse tecido, nem examinando o nariz, nem olhando, não é visível, ele tá muito bem escondidinho. E assim como as amígdalas, as tonsilas palatinas inflamam, essa adenoide também pode inflamar. Na verdade, esses tecidos linfóides, eles servem, na verdade, como uma forma de proteção do nosso organismo, como um filtro. Eles deveriam, na verdade, impedir que os agentes infecciosos se espalhem ali pelo nosso organismo. Mas, dependendo do status imunológico, da exposição que a gente tem, alguns vírus e bactérias acabam atacando esse tecido, levando à inflamação. Quem já teve infecção na garganta, ou já viu o filho ter infecção da garganta, sabe que essas amígdalas, nesse momento de infecção, elas crescem e às vezes até obstrui ali a passagem do alimento, dificulta para comer. E essa adenoide, ela também pode aumentar de tamanho em quadros infecciosos agudos. Então, principalmente quando aquela criança que está ali com o nariz sempre com gesto, sempre com secreção, com dor, a criança está irritada, tem aquela febre que a gente olha ali, a garganta não tem nada, o ouvido não tem nada. Muitas vezes esse tecido linfático ali da adenoide pode estar inflamado e causando sintomas dessa criança. E está tudo bem. O problema, está tudo bem não, Faz parte, assim como uma infecção na garganta vai passar alguns dias, vai melhorar, essa inflamação transitória também vai melhorar. Mas o que acontece é que algumas crianças, essa adenoide, ela tem um tamanho já aumentado, ela é maior. E no caso da garganta, quando está crescido, impede ali, atrapalha a alimentação. No caso da adenoide, quando ela está aumentada, ela dificulta a passagem de ar. Isso mesmo. Então, às vezes a criança ela tem dificuldade para respirar. E um grande detalhe dessas crianças que têm essa hipertrofia de adenoide, essas adenoides aumentadas, e têm dificuldade para respirar, é que isso não é tão visível, porque o que elas fazem? Elas respiram pela boca. Elas compensam respirando pela boca. Então é aquele bebezinho, aquela criança que dorme com a boca aberta, ou que quando, mesmo brincando, mesmo ativa, ela está ali sempre com a boquinha entreaberta, porque ela está respirando pela boca, e ela não sabe que ela está respirando pela boca. E às vezes os pais também não percebem, porque sempre foi assim, nunca chamou atenção, nunca incomodou, mas entendam, gente, que não é normal, não é fisiológico respirar pela boca, a gente tem que respirar pelo nariz, até porque os pelinhos do nariz, a mucosa ali dos seios da face e o próprio tecido da adenoide funcionam como um filtro desse ar que está entrando, impedindo também que a gente leve ali os micro-organismos para dentro. Um outro sinal que é muito característico e que também passa despercebido porque a gente tende a achar que é normal é o roncar. Gente, roncar também não é normal, tá?
Geralmente, o ronco ele é justamente um sinal de que tem alguma obstrução à passagem de ar. Claro, tem gente que ronca por quê? Por causa da obesidade, por exemplo, que tem o tórax muito pesado. Tem gente que ronca, por exemplo, quando come demais, né? Tem uma indigestão. Mas aquela criança que todos os dias faz barulhinho para respirar dormindo, isso tem que ser um sinal de alerta, isso tem que chamar a atenção dos pais, porque não é tão normal assim. Então, a gente já tem aqui o ficar com a boca aberta, dormindo em repouso, ou até durante o dia, e o ronco. Outro sinal é aquela criança que é muito secretiva. Sabe aquela criança que está sempre com o nariz escorrendo? Sempre congesta, ali tem aqueles resfriados constantes que melhora um pouquinho e daí a pouco já volta a ficar com catarro de novo. Que a gente lava o nariz, tá sempre aquele catarro espesso, aquele catarro amarelo. Isso é um sinal também de que essa adenoide está constantemente inflamada. E claro que esse é um sinal muito comum em crianças que vão para a escolinha, né? Que frequentam a creche. Então acaba passando muito despercebido também. As otites de repetição podem estar associadas, inclusive a dificuldade de audição. E a dor mesmo, né? Então, dor na região da face, que às vezes quando é uma criança pequena, ela não consegue dizer que tá doendo, que tá incomodando. Então, aquela criança que tá irritada, que tá incomodada e a gente não sabe o que é. O despertar noturno, tá? Esse sinal é difícil da gente culpar alguém, porque nós sabemos que bebezinhos, né, é fisiológico eles acordarem à noite, mas tem bebês que a gente vê esse despertar muito frequente, esse despertar de hora em hora, e isso pode estar acontecendo por um quadro que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Apneia é pausa respiratória, é parar de respirar. Obstrutiva porque ele parou de respirar porque há uma obstrução à passagem de ar, e do sono porque acontece dormindo. Então, isso é comum também em pessoas obesas, então tem essa referência, né? Mas pode acontecer nessas crianças que têm essa adenoide muito grande. Quando eles deitam, tem essa queda e o relaxamento desses tecidos. Essa adenoide obstrui tanto a passagem de ar que chega uma hora que essa criança faz uma pausa respiratória e ela acorda para respirar. E muitas vezes essa criança ela acorda e ela pode voltar a dormir, mas quando são crianças pequenas, elas acordam e elas realmente despertam e choram e reclamam e precisa os pais irem lá acolher e ninar de novo essa criança, a mãe que amamenta às vezes precisa pôr no peito de novo essa criança para voltar a dormir. Então, quando a criança tem um padrão de despertar muito fora do comum, associado a esses outros sinais que eu já falei, a gente tem também que pensar nesse quadro aí de hipertrofia de adenoide. E aí essa criança ela entra num outro quadro, que é o quadro de privação de sono. Mesmo uma criança que às vezes não tem esse despertar claro, porque de novo, a criança ela pode acordar e conseguir voltar a dormir sozinha, principalmente se ela é maiorzinha, mas o fato dela despertar várias vezes à noite para respirar, leva essa criança a ter um quadro de privação de sono, de ter não ter um sono reparador, não conseguir entrar num sono profundo. E aí durante o dia é aquela criança que está irritada, que está agitada, que briga, que chora, que reclama. Então quando a gente pega também, e isso, uma dessas minhas crianças, a mãe estava até preocupada já com uma doença neurocomportamental por conta do comportamento dessa criança durante o dia, que era uma criança que ficava extremamente irritada durante o dia, de um jeito assim, fora do comum mesmo, né? E como ela já, assim, e a gente vai fazendo as investigações por etapas, né? Eu não via na sequência de desenvolvimento dessa criança, era uma criança que falava, que tinha todos os marcos de desenvolvimento adequados, que tinha uma interação social muito boa, então eu não conseguia ver naquela criança uma doença neurocomportamental, mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais ali naquele comportamento, né? E aí quando a gente foi para o otorrino, essa criança tinha um tecido adenoide que ocupava 90% da cavidade nasal, ou seja, essa criança não respirava, né? Ela não respirava, então faz toda a diferença do mundo. Inclusive, o fato dessa criança ter essa privação de sono acaba levando a um quadro que a gente chama de TDAH-like, né? Aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que no caso dessa criança ela tinha 2 anos e meio, ela estaria fora da faixa etária, mas os sintomas dela, o comportamento dela durante o dia lembrava sim muito as características do TDAH, da hiperatividade, né? Dentro do espectro do TDAH, e aí a gente acaba percebendo que na verdade não é algo neurocomportamental, é algo anatômico, é a dificuldade de respirar, as pausas respiratórias noturnas que acaba levando a esse quadro. E aí,
o que a gente faz para investigar? Eu, como pediatra, no consultório, o que eu faço é a suspeita, de acordo com esses sintomas todos da criança. Principalmente quando eles estão juntos, né? Quando eles se sobrepõem. Mas quem faz o diagnóstico é o otorrino-laringologista, é um especialista. Por quê? O diagnóstico, lembra que eu falei que esse menininho tinha 90% de obstrução? Como que a gente vê o quanto que esse tecido linfóide obstrui essa passagem de ar? Através de um exame chamado nasofibroscopia, que é passado uma sondinha no nariz da criança e é uma câmera que vai olhar lá dentro do nariz, assim como uma endoscopia que vai olhar lá dentro do estômago. Então tem essa câmerazinha que consegue olhar dentro do nariz e fazer esse diagnóstico. É um exame chatinho, mas ele não é um exame complexo, tanto que alguns profissionais fazem durante a consulta, otorrinos, né? Profissionais otorrinos fazem durante a consulta mesmo o exame. E aí eles conseguem medir, né, dentro da característica do exame, o quanto que esse tecido adenoide está ou não obstruindo a passagem de ar e o quanto, se tem secreção, se tem secreção na tuba auditiva, se tem outros sinais ali. E o tratamento, ele depende do grau de obstrução. Então, esse paciente que já tinha 90% de obstrução e eu já tinha iniciado alguns tratamentos clínicos, a indicação foi tratamento cirúrgico. Essa criança tinha total indicação de cirurgia, então ele já operou. Tenho dois pacientes que já operaram e 2 que já estão para operar. Geralmente, se considera a cirurgia quando a obstrução é maior que 70%. Obstruções menores que isso, ou em crianças que não são tão sintomáticas, porque a gente vai levar em consideração também a gravidade dos sintomas, a gente tem diversas opções de tratamentos clínicos, né? Aí a gente faz esse tratamento em conjunto, pediatra com otorrino, né? E a gente vai acompanhando se esse tecido está diminuindo ou aumentando para definir realmente se em algum outro momento da vida essa criança vai precisar do tratamento cirúrgico. Mas uma dessas crianças que operou há mais tempo, o mais interessante é o quanto mudou a qualidade de vida da criança e da família após a cirurgia, porque essa criança consegue dormir, essa criança relaxou. Então, isso mudou, e aí, conseguindo dormir, ela sai daquele ciclo de privação do sono e deixa de ser um tasmania durante o dia. Então, isso mudou muito. E pós-cirurgia, o muito curioso é que essa criança continua com a boquinha aberta, porque ela já adquiriu ali aquele vício mesmo de respirar pela boca. E aí, faz parte do tratamento complementar fazer o tratamento com a fonoaudióloga para a gente fazer a recuperação dessa musculatura orofacial. O que a gente percebe é que eles têm uma hipotonia, né? Uma flacidez da musculatura da face, que o queixinho já fica até mais caído. Então, é um tratamento bem complexo, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é os sinais, que são sinais que às vezes a gente considera normal. Não tá tudo bem a criança roncar, não tá tudo bem a criança ficar com a boca aberta, não tá tudo bem a criança dormir com a boca aberta. Aí os outros, né, são mais subjetivos, e em relação à questão da secreção, né, porque são crianças frequentam creche na sua maioria das vezes, é difícil falar que essa secreção não é aquelas infecções respiratórias recorrentes de creche, né? Mas o comportamento também, e o comportamento dessas crianças era o que mais me chamava a atenção. Todas elas têm ali entre 1 e 2 anos, 1 e 3, né? 2 deles já têm 2 aninhos e meio. O comportamento durante o dia chamava muita atenção. E não são crianças com diagnósticos neurocomportamentais. São crianças que tinham dificuldade para respirar, passavam por quadros de falta de ar à noite, não conseguiam dormir e faziam esse ciclo de privação de sono. Então, se vocês reparam esses sintomas nas crianças de vocês, conversem com o pediatra, tragam para avaliação, até passem com o otorrino, porque também não há nenhum impedimento de buscar direto esse profissional, né? Mas façam essa avaliação, porque o diagnóstico e o tratamento correto desse quadro faz muita diferença na vida da criança.